perguntar para vocês, quarto jogo seguido marcando do Flaco Lopes. Já dá para dizer que Flaco Lopes está acontecendo no Palmeiras? Dá. Um atacante de área, de presença de área, que o Abel sempre quis no Palmeiras, mas que nunca conseguiu ter. Aí ele botava o Rony para atacar velocidade nas costas do zagueiro, o Endrick, que faz um híbrido desse, só que nos últimos jogos o Endrick tem jogado de lado de campo para o Flaco poder fazer o atacante central. Não significa que vai ser titular desse Palmeiras, mas é uma alternativa de jogo para o Abel de ter um atacante com presença de área quando o jogo tiver necessitando de um jogador assim. Eu acho isso, André, também. Eu acho que ele vai ser um jogador importante para mudar algum aspecto de uma partida que o Palmeiras não vem conseguindo. Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e agora com o pessoal da Sport TV que debateu sobre o jogo do Palmeiras ontem contra o Cuiabá. Eles falaram um pouco sobre Endrick, Flaco Lopes e também Abel Ferreira. Então, sem mais delongas, vamos embora para o vídeo. Expulsão do Felipe, e aí o jogo ficou condicionado para o Palmeiras. Mesmo com o Endrick abrindo o placar logo no início da partida, um lance que o novo VAR validou. Agora é importante a gente ver como vai ser também essas validações de gol a partir da linha sobreposta. Mas o Cuiabá conseguiu fazer transições muito rápidas e preencher a área. 4, 5 jogadores dentro da área para completar o cruzamento que veio da direita. Empatou o jogo e aí no segundo tempo, com a expulsão, o jogo ficou à feição para o Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tentou controlar o jogo perigosamente, André. Eu acho que o Palmeiras, primeiro, a vitória é importante, mas não fez um grande jogo. O Palmeiras diminuiu muito o ritmo, acho que ele tentou controlar esse jogo, né, trabalhando na bola, tocando de um lado para o outro, circulou até bem, mas lento. O Palmeiras foi um time lento, com muita dificuldade, né, na transição ofensiva. Alguns jogadores abaixo, né, do seu nível normal. O Dudu hoje esteve bem, apesar de não ter feito gol, mas fez um bom jogo jogando pelo lado esquerdo e depois pelo lado direito. O Arthur foi abaixo daquilo que ele pode render. Por outro lado positivo é o Flaco Lopes, né? Jogador que está mostrando o seu potencial de finalização, aparecendo muitas vezes dentro da área. O próprio Endrick, né, que também fez mais um gol, isso ajuda bastante na confiança do atleta. Mas o Palmeiras tem mais para entregar. O Palmeiras, nesse jogo, na minha opinião, ele tentou controlar a partida, e uma partida difícil, que o time do Cuiabá não foi um time que só se defendeu, que atacou também e teve alguns aspectos ofensivos que trouxeram trabalho para o Palmeiras. Agora, o Palmeiras, ele tem uma marca, ele dá um jeito de ganhar os jogos, mesmo quando ele não é brilhante. Exato. Então, assim, o Palmeiras tem sido brilhante quando a ocasião exige brilhantismo, como o segundo jogo da final contra o Quando ele é instigado, né? Os jogos como o de hoje têm sido comuns na temporada. Concordo. Quando eu falo nessa questão de controlar o jogo, é nisso mesmo, né? Ele joga para aquele resultado, né? Eu posso jogar isso aqui eu vou conseguir a vitória. E isso que você falou é importante, né? O Palmeiras, alguns jogos, não fez bons jogos, bem abaixo daquilo que ele poderia render, mas ele consegue as vitórias, porque é consistente, porque é um time que sabe o que é dentro do campo. Diminui até, na minha opinião, algumas vezes, diminui até o ritmo, sabendo que pode correr risco. E aí o Abel, na minha opinião, faz umas coisas que, para mim, me agrada muito. Ele bota todo mundo para jogar e aí ele descansa no decorrer do jogo. Ele sente como está a partida. É arriscado? É arriscado. Mas futebol é arriscado. Você tem que arriscar. E aí ele tira seus jogadores principais para quê? Para descansar para os próximos jogos. Então, eu acho que eu sempre gostei disso. Começa um jogo com o time titular, aquele time que você acha o ideal, e aí, no decorrer da partida, você vai descansando algumas peças. Como o Endrick já é uma realidade, deixa eu perguntar para vocês, quarto jogo seguido marcando do Flaco Lopes. Já dá para dizer que Flaco Lopes está acontecendo no Palmeiras? Dá. Um atacante de área, de presença de área, que o Abel sempre quis no Palmeiras, mas que nunca conseguiu ter. Aí ele botava o Rony para atacar velocidade nas costas do zagueiro, o Endrick, que faz um híbrido desse, só que nos últimos jogos o Endrick tem jogado de lado de campo para o Flaco poder fazer o atacante central. Não significa que vai ser titular desse Palmeiras, mas é uma alternativa de jogo para o Abel de ter um atacante com presença de área quando o jogo tiver necessitando de um jogador assim. Eu acho isso, André, também. Eu acho que ele vai ser um jogador importante
para mudar algum aspecto de uma partida que o Palmeiras não vem conseguindo. Por que eu te falo isso? Porque, na minha opinião, o centroavante vai ser o Rony. O Rony se habituou demais, tá gostando de jogar de centroavante, ele está entregando muito. O Palmeiras é um time diferente quando o Rony joga de centroavante, é um time mais rápido, mais veloz, é um time que consegue marcar mais pressão à frente. O Rony te entrega isso também. É um jogador que não desiste das jogadas defensivas, mesmo sendo na frente. Então, assim, o Palmeiras tem uma ideia muito clara de jogar em velocidade, em pressão, em transições rápidas. O Flaco não te entrega isso, mas ele te entrega outras coisas. Então, acho que no decorrer dos jogos ele pode ser útil. Por isso é importante essa boa fase dele. Olha como isso é uma confiança. Como ele domina bem, a bola próximo dele e ele sabe onde ele vai bater. Antes ele tinha muita dificuldade para isso. Poder de finalização, né? O próprio jogo, se não me engano, o jogo do meio da semana. Tombense, o chute de fora da área pelo setor direito. Muito bom o chute. Não, e o outro gol também que ele faz, que bate e dá o tapa, se ele está nervoso, se é um jogador que não está entregando, ele chuta em cima do zagueiro. Quando ele dá o tapa para tirar do goleiro, no jogo foi da Copa do Brasil, não foi que ele fez? Bateu no canto? Foi? Eu acho que foi isso do Tombense. Tombense, exatamente. Então, assim, ali normalmente o atacante que ele está nervoso, ele chuta em cima do zagueiro. Ele dá o tapa consciente, tira. Então, assim, é importante, mas eu ainda acho que o Palmeiras vai jogar com o Arthur pelo lado direito, Rony no meio e Dudu do lado esquerdo. Eu acho que o Hendrick vai nessa formatação de time, eu acho que ele vai esperar. Mas é engraçado porque o Arthur ele não está jogando de lado de campo ainda com o Abel. Ele está fazendo por dentro atrás do atacante de porque referência. o Veiga não está, né? Então ele está fazendo a do Veiga, que não é a dele. O Arthur, na minha opinião, ele não entrega muito jogando por dentro. Ele entrega jogando pelo lado direito. Agora, o Palmeiras tem essa deficiência esse ano, né? Porque ano passado, com o Scarpa ou o Veiga, quando um dos dois não estava, o Veiga não estava, o Scarpa jogava, o Scarpa caía na do Veiga, né? Esse ano há essa carência no elenco, que não é só do Palmeiras. Não é do Palmeiras, eu ia te falar isso. Todo mundo sente falta de um jogador dessa característica. Você tira o Arrascaeta do Flamengo, você tira o Hulk do Renato Augusto do Corinthians. Então Alan Patrick do Inter. Ganso no Fluminense. Ferreira, o que o árbitro anotou na súmula, está publicado no GE. Globo, inclusive, o árbitro Paulo César Zanovelli da Silva. Nós já mostramos aqui, mostramos novamente. Após ser informado pelo árbitro assistente, expulsei diretamente o Abel Ferreira por sair da sua área técnica, ir em direção ao árbitro assistente 01, gesticulando e proferindo aos gritos as seguintes palavras: que arbitragem de merda, relatou o árbitro no documento oficial da CBF. Olha, o Abel não estava na palestra da comissão de arbitragem, como eu já contei, foi o único clube que não recebeu, alegando falta de tempo, mas ele sabe da orientação da tolerância zero. Dentro dessa tolerância zero, ele foi expulso. Acho que ele tem razão em cobrar que o mesmo rigor seja aplicado em outros jogos, né? No dele, por esse critério de tolerância zero, já temos a explicação de por que Abel Ferreira recebeu o seu primeiro cartão vermelho no campeonato. É difícil, até como ele falou na entrevista, que ele não disse nada disso, então é difícil você analisar, né, André? A gente daqui, imaginar se ele falou... Ele disse que não ofendeu, né? Ele disse que não ofendeu, que ele só reclamou por que você está dando, por que você está dando a falta. Então, assim, é difícil a gente aqui comentar uma relação de agora, que é, de novo, né, ele sendo expulso, ele até fala que foi o mesmo árbitro que expulsou ele, né, no jogo da Supercopa. Ele cita isso, né, na declaração. Então, aí você vai, né, criando algumas situações em que... Afinal da Vários árbitros já expulsaram o Abel, hein? Afinal da Toma Supercopa cuidado com essa. Vários já expulsaram o Abel. A final da Supercopa foi o lance emblemático do chute no microfone. Sim. Agora, ele dá... A frase dele, a entrevista dele, além de longa, ele passa algumas coisas importantes. Por exemplo, ele fala que ele tem um aspecto que precisa melhorar, que é o jeito explosivo dele. E um treinador que preza tanto pela questão do mental, ele precisa realmente trabalhar isso e ele está tentando trabalhar isso. Agora, um treinador, antes de mais nada, ele é um professor. O que ele faz do lado de fora de campo influencia os jogadores dentro de campo também. Ele pode achar que não influencia tanto, ou que os jogadores já sabem o que fazer dentro de campo. Mas as atitudes dele fora de campo, questionando a arbitragem ou sendo mais enfático em determinados momentos, também mexem com seus jogadores dentro de campo.